Chorando, jogador de 12 anos senta no chão e denuncia racismo em jogo em São Paulo. Caso acontece no duelo entre Mantiqueira e Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-12, cara. Um jogador do Mantiqueira chorou e disse ao árbitro ter sido xingado com ofensas racistas. Uma partida de futebol do Campeonato Paulista Sub-12 foi paralisada após um jogador de 12 anos denunciar ter sido vítima de racismo de uma torcedora. O caso aconteceu neste domingo, 14, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. 19. 19, desculpa. Em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A torcedora de 41 anos foi presa em flagrante pela polícia militar. Já vou fazer uma pausa aqui que 41 anos e xingando, usando de racismo contra uma criança de 12 anos, cara. Isso aqui é um absurdo. Cara, isso é prisão. Isso é prisão. É assim, é que não deve. Bom, eu imagino que o estádio não tava vazio, né? Que as pessoas que ouviram isso aí surjam e sirvam de testemunha. Essa mulher tem que ser presa. Não, ela foi presa em flagrante, eu espero que ela continue Foi presa? presa. Foi presa em flagrante. Mantiqueira e Corinthians se enfrentavam no estádio municipal Professor Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, quando o jogador do time da casa, ou seja, um jogador do Mantiqueira, sentou no gramado e começou a chorar. Aqui o árbitro fazendo o gesto do protocolo antirracismo, né? É um gesto que a FIFA institucionou. Então, abriu o protocolo aqui. O árbitro Guilherme Tchublau, sei lá como é o sobrenome desse rapaz, foi até o atleta de 12 anos que denunciou ter sido alvo de racismo de uma torcedora do Corinthians. O árbitro acionou o protocolo antirracismo, que inicia por um gesto em forma de X com os braços na altura do peito. O protocolo para denunciar atos de cunho racista foi implementado no futebol brasileiro pela CBF, após recomendação da FIFA. Na súmula da partida, o árbitro relatou que o protocolo foi acionado após o jogador sentar-se no campo de jogo e, aos prantos, informar a equipe de arbitragem que a torcedora, identificada como a visitante, proferiu as seguintes ofensas direcionadas a ele: preto, filho da puta, sem família, vai tomar no cu. Pra uma criança de Nossa, 12 anos, cara. Cara, assim, cara, precisa ser muito lixo, mano, pra fazer um negócio um desse. absurdo, cara. Após o protocolo, o diretor do jogo e a polícia foram ao campo e também ouviram o relato do jogador. A partida foi retomada minutos depois, mas sem o atleta, que precisou ser retirado de campo por estar abalado. Ainda na súmula, a arbitragem relatou também que a torcida do Corinthians já havia sido alertada por mau comportamento. Informa que durante a parada técnica do segundo tempo, atletas da equipe mandante relataram maus comportamentos da torcida visitante. E devido a isso, um funcionário do Esporte Clube Corinthians Paulista se dirigiu até a sua torcida para instruí-la a um melhor comportamento, narra o documento. Nas redes, o Mantiqueira lamentou o caso e disse que todos perdem com casos de racismo no futebol. Ontem foi um dia que, apesar de querermos esquecer, precisará ficar na memória de todos. Racismo não se tolera e só para lembrar, são crianças de 12 anos, escreveu o clube. A Federação Paulista de Futebol, que organiza o campeonato, também lamentou o caso. A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar profunda indignação e revolta com mais um ato de racismo. Dessa vez, ocorrido em uma partida do Paulista Sub-12 neste final de semana. A FPF reforça seu repúdio a todo e qualquer ato racista e reafirma que o futebol paulista não tolera a participação de racistas em suas competições. Choca ainda mais o fato de, neste caso, ser um ato contra uma criança que apenas está jogando futebol. A Federação Paulista seguirá vigilante e atuante para que nenhuma pessoa, muito menos crianças, sejam alvos de crimes como este, completou. Em setembro deste ano, a Federação Paulista lançou a campanha Menos Ódio, Mais Futebol e fechou os portões para o público em 144 jogos de competições de base, disputadas no estado em virtude de maus comportamentos de torcedores nas arquibancadas. O Corinthians, por meio de nota, diz que lamenta profundamente o ocorrido no último jogo na partida envolvendo sua categoria sub-12. Acrescentou que reforça repúdio a qualquer ato discriminatório e acompanha com atenção o desenrolar dos fatos, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário. Falou aqui sobre esses 44 jogos, tem a notícia de tempos atrás, aqui do mês passado, dia 24 de setembro. A Federação Paulista fecha portões de jogos da base após comportamento hostis de adultos. É, é uma campanha que basicamente colocou os pais de castigos, porque os pais iam acompanhar os jogos e começavam a xingar os jogadores de sub-11, sub-12, sub-15. Cara, que são crianças que estão iniciando ali a trajetória no esporte, né? Estão começando a conviver com o esporte e até setembro tinham sido 46 ocorrências de adultos insultando crianças com palavras de injúria racial
homofobia e gordofobia. A maioria das ofensas foram proferidas por pais que vão ao estádio acompanhar os filhos. Assim, é de um absurdo isso daqui, cara, que só representa a falência do Estado, né? A falência da sociedade, porque, cara, é inacreditável, assim, porque são justamente o que diz o próprio Mantiqueira, são crianças. Eu acho que passou da hora da federação agir ainda com mais rigor. Eu sei que talvez seja, pô, as crianças do outro time, né? No caso do Corinthians ali, não tem culpa nenhuma. Mas é hora de, tipo, tirar o time da competição, de começar a punir de fato no CNPJ para ver se a torcida se toca, assim, se os pais das crianças que vão jogar se tocam, que, pô, ali é um ambiente de aprendizado, né? Porque a criança não tá ali no esporte necessariamente para virar um atleta, nem todo mundo que faz categoria de base, claro, todos sonham ali, todos querem chegar ao profissional, mas nem todo mundo vai chegar, e o esporte tem esse papel social de ensinar, né? De ensinar a conviver com o diferente, ensinar a conviver em grupo, ensinar a respeitar o próximo e disputar as coisas que precisam ser disputadas somente dentro do campo, né? Esse é o papel do esporte, e numa competição de base a gente vê um comportamento desse em que é necessário afastar os pais das crianças que estão jogando do estádio porque eles estão se utilizando de xingamentos racistas, homofóbicos e afins. Eu não tenho nem palavra para expressar o quão absurdo eu achei isso quando eu vi essa notícia, Rodolfo. Cara, assim, vamos lá. Isso eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade enquanto brasileiros, porque a gente adora, né, quando acontece alguma coisa em esfera é, inter. Não falo Internacional, né? nem na internacional, né? Em termos. Ah, olha os argentinos como eles são, olha os paraguaios como eles são. Como se a gente aqui, nossa, fosse exemplos de. Ah, porque nossas leis. Sim, a gente está mais avançado em questão de leis. Provavelmente essa moça em outro país não teria sido presa, não teria acontecido nada com ela. Mas em termos de sociedade, isso mostra que a gente também tá no mesmo barco há muito tempo, assim. O último país, gente, a abolir a escravidão no mundo é o Brasil. E isso tem sequelas até hoje. Então, assim, lamentável, absolutamente lamentável, triste. Eu espero que essa criança seja orientada e que ela passe por um processo psicológico importante que vai ser decisivo para o crescimento dela. Ela está numa fase de desenvolvimento mental. É uma fase que ela não construiu ainda uma, um entendimento sobre o mundo, a sociedade, sobre ela mesma. Então é muito importante que ela passe com um especialista nesse momento, porque isso pode afetá-la em vários aspectos para toda a sua vida. Passar por um trauma desses. Se não tivesse sentido nada, não tinha parado, ficado chorando. Imagina o que se passou que essa criança sofreu, né? Então, assim, agora o que eu mais lamento, assim, é que, beleza, a mulher foi presa e tal, mas como é que a gente muda a sociedade com relação a isso, né? Só punitivamente? Porque o ponto é, cara, assim, a gente pode discutir uma série de crimes que são praticados no Brasil, né? E esses crimes, muitos deles têm uma causa, às vezes por conta de desigualdade, extraviolência, aquela coisa toda que a gente se discute e vê, porra, aqui tem um fundamento nisso, mas, de novo, eu sei, e citei aqui que o Brasil é o último país a abolir a escravidão, mas o que a gente tem que fazer, sabe, para que as pessoas entendam quão grave é isso? Não só porque elas não façam porque elas têm medo, mas porque elas realmente deixem de pensar assim, sabe? Como que a gente pode fazer para que a nossa sociedade, sabe, não cresça com isso e não discrimine ninguém? Não é, ah, não vou falar isso porque senão eu tô fudido. Não, é porque, calma aí, cara. Somos todos iguais. A cor da pele não define nada e ninguém. O que a gente precisa fazer, sabe? Pra gente chegar nesse lugar? Eu acho Eu que não sei, entra cara. muito naquela questão que a gente estava falando sobre o Vitor Roque outro dia.
por conta da postagem dele a respeito do São Paulo e tal, aquela postagem Uhum. homofóbica, e que a gente falou que além da punição e tal, ou ao invés da punição, no caso do Vitor Roque, o mais interessante seria um trabalho socioeducativo, né? Eu acho que em caso de racismo e homofobia, como ataque direto a uma pessoa, né? No caso, ainda mais com crianças, eu acho que cabe sim punição na esfera criminal, mas eu acho que também é necessário esse trabalho socioeducativo, da pessoa ter que voltar a estudar, basicamente, e prestar serviços sociais aí em ONGs que façam trabalho nesse sentido, né? De igualdade racial, de diminuição da diferença social entre as classes no Brasil. Então, uma pessoa como essa, ela, além da vigilância judiciária, acho que ela precisaria obrigatoriamente passar por um trabalho socioeducativo desses. Concordo, cara. Acho que é isso, mas enquanto sociedade a gente precisa encarar isso menos como casos isolados e mais o que a gente pode fazer em termos de educacionais mesmo. Sabe, de repente um papel da educação mais forte, sabe, Não, sem dúvidas que a gente precisa de mudanças é, educacionais no Brasil, um maior investimento na educação de base, na escola fundamental, em estrutura de fato assim das escolas. A gente sabe que muitas escolas têm a estrutura precária, a criança não consegue passar o dia na escola, falta professor, etc. E tudo isso, claro, precisa mudar, mas com adultos já formados, a pessoa tem 41 anos, assim, tipo, ela sabe que fez, sabe que tá errado, eu acho que ela precisa ser punida sem dúvida, criminalmente sem e dúvida, passar também por um processo socioeducativo. sem dúvida, é isso.